Então tá, seguimos de novo aqui, teve que gravar de novo o vídeo, eu gravei por uma vez o vídeo inteiro, depois eu percebi que o vídeo tava uma bosta, enfim, e vamos seguir, vamos gravar de novo. Esse é o segundo capítulo do livro Adeus ao Trabalho, do Ricardo Antunes, tá? Esse livro aqui, maravilhoso, Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho. Esse segundo capítulo fala sobre a questão das metamorfoses do mundo do trabalho, portanto é um capítulo muito importante, aonde ele vai tentar falar sobre a classe que vive do trabalho hoje. E ele começa falando que o capitalismo contemporâneo diminui o operariado tradicional, né? Diminui o operariado profissional. Deixa eu colocar aqui a câmera que eu acho que fica melhor aqui para eu poder falar, né? Diminui o operariado tradicional, aumentando o trabalho assalariado no setor de serviços, tá? Aumenta, portanto, o subproletariado, né? Há uma heterogeneização dessa classe trabalhadora, uma inserção da mulher no mundo operário, subproletarização, eu já falei, marcada pela expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, terceirizado, criando um fluxo migratório da periferia para o centro do sistema. Expande-se o desemprego estrutural, portanto, no mundo em escala global, na medida em que se reduz o operariado tradicional, aumenta o subproletariado, o trabalho precário e o assalariamento do setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino, exclui os mais jovens e os mais velhos. A classe trabalhadora, portanto, é mais fragmentada, complexificada e heterogênea. Então ele mostra diversos fatores, dados que demonstram essa tendência da queda do operariado estrutural, o aumento do desemprego e do subemprego. Vai citar várias tabelas e como que funciona isso na Europa, nos principais países, enfim. Ele fala ainda como consequência importante para a classe trabalhadora uma alteração qualitativa na forma de ser do trabalho, que de um lado impulsiona uma maior qualificação e do outro uma maior desqualificação. Portanto, é um processo contraditório, que de um lado aumenta a qualificação, do outro aumenta a desqualificação. O que ele vai chamar de qualificação? A qualificação se aproxima do que Marx se referia como o trabalhador como supervisor e regulador do processo de produção. Essa é uma mudança no interior do processo de trabalho que decorre do avanço científico e tecnológico e que se configura pelo peso crescente da dimensão mais qualificada do trabalho, pela intelectualização do processo social. O autor cita o exemplo da fábrica Fujitsu Fanuc, que é uma fábrica que tem 400 robôs e 400 operários. Esses operários, eles têm a função de reparar os danos dos robôs. E além desses 400 operários, a empresa tem 1.700 trabalhadores que vão operar na área da área de pesquisa, administração e comercialização. Portanto, quem participa do processo produtivo direto são os robôs. Os operários somente consertam e reparam os robôs que estão danificados. Ele fala sobre isso, que é uma tendência que dificilmente pode ser colocada como uma tendência universal para o processo, porque isso poderia ser o fim da economia de mercado, uma vez que robô não tem condições de participar do processo da economia de mercado, porque não tem condições de consumir, né? E, portanto, ele não acredita que isso seja uma tendência que seja universalizante no processo produtivo em geral. Dando continuidade, ele fala da desqualificação, portanto, mas antes, ainda sobre a intelectualização do trabalho, ele cita que a imagem do trabalhador manual não mais permite dar conta do trabalho operário nas indústrias. Este
converteu-se em ramos mais qualificados, como a figura do operador vigilante, do técnico de manutenção, do programador, do controlador de qualidade, do técnico da divisão de pesquisa, do engenheiro encarregado da coordenação técnica e da coordenação de produção. Essa atualização exige maior cooperação, portanto, entre esses trabalhadores, o que é diferente do jeito de produzir do Fordismo. A desqualificação, que ele também fala, né, ele falou da qualificação, a desqualificação se dá pela desespecialização do trabalhador oriundo do Fordismo e pela crescente massa de trabalhadores submetidos a trabalhos temporários, parciais, subcontratados, empregos informais, portanto, uma precarização em geral dos trabalhadores, que já chegam, se tu contar junto os desempregados, a 50% da população trabalhadora nos países avançados, que formam esses trabalhadores o subproletariado moderno. A segmentação da classe trabalhadora tem restringido cada vez mais os trabalhadores no centro do processo produtivo, aqueles que participam diretamente do processo produtivo, e aumentado os grupos de trabalhadores da periferia do processo produtivo. Na periferia da produção, há o grupo de empregados em tempo integral, com habilidades facilmente disponíveis no mercado, como o pessoal do financeiro, secretários, pessoal da área do trabalho rotineiro e do trabalho manual menos especializado. Há ainda um grupo mais numeroso de empregados em tempo parcial, tempo determinado, terceirizados, subcontratados, treinados por subsídio público, todos esses do segundo grupo, com menos estabilidade no emprego que o primeiro grupo. O processo das mudanças no mundo do trabalho é, portanto, contraditório, né? Ao mesmo tempo há a tendência de qualificação e há a tendência paralela da desqualificação. De um lado, um efetivo processo de intelectualização do processo do trabalho manual, de outro lado, uma desqualificação e uma subproletarização intensificadas presentes no trabalho precário, informal e subcontratado e por aí vai. Há ainda uma incorporação da mulher no mercado de trabalho, né? E além do assalariamento do setor de serviço. Ele conclui esse capítulo dizendo que não há nenhuma possibilidade de eliminação da classe que vive do trabalho, portanto tentando responder se o trabalho teria acabado na contemporaneidade. Ele acha que não há possibilidade da eliminação da classe que vive do trabalho, mas sim uma precarização da classe que vive do trabalho. Sobre isso, eu coloco a citação dele mesmo falando sobre esse livro numa palestra, que ele resume essa ideia muito bem. Mas havia uma tese embutida no Adeus ao Trabalho, que era o seguinte: nós não temos o fim da centralidade do trabalho, mas nós adentramos numa era. Eu não usava essa expressão ainda à época, ela foi ganhando corpo ao longo dos anos 2000. Estamos adentrando numa nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. E na sequência a gente fala do sindicalismo no processo atual, né? Portanto, o capítulo Dimensões da crise contemporânea do sindicalismo, impasses e desafios, no próximo vídeo.